Fala que esse cara. Fala tu. Rapaziada, o negócio é o seguinte: reestruturando e voltando com novidade, a gente trouxe uma pessoa aí que você vai gostar bastante. Então, hoje a gente está com um convidado super especial, um cara assim sensacional. Vocês vão ter o privilégio, assim como a gente, de ver a visão desse cara que é incrível. E só pra completar, dando um adendo nessa conversa, pra você que quer patrocinar o programa e colocar a sua marca aqui nesse telão, fique à vontade para entrar em contato com os links que estão abaixo aí na descrição desse programa aqui. Então, meu amigo, para começo de conversa aí, tá presente pra galera. Salve, satisfação estar aqui. Vocês já perceberam que eu sou um dos novos patrocinadores, né? Já falaram tão bem de mim. Não, brincadeira, pô. Mas é uma alegria poder estar aqui com vocês. Eu me chamo Rafael, sou conhecido aí como Rafael Rondon. Atualmente estou como secretário de Esportes e Lazer do município, mas me identifico também como nascido e apaixonado pela cidade e pela vida também. Acho que é uma apresentação básica para a gente desenrolar o bate-papo. Mas que satisfação estar aqui com vocês, viu? E esse cara tem história. Começa falando um pouco da trajetória, da onde nasceu o Rafael Randon, qual que foi os primeiros passos que ele deu, qual que foi a área que ele atuou. Legal, cara. Igual eu comentei, sou criado aqui em Itabirito. A minha família, ela se origina ali da Usina Esperança, famosa Usina Esperança. Então, boa parte da minha família se origina dali, depois a gente vem aqui pro bairro Saudade. E boa parte da minha vida eu sou criado aqui nessas intermediações do bairro Saudade, do bairro Praia, vivi muito em clube, estudei aqui em Itabirito, a minha parte de formação foi no ISAP, sempre fui muito vinculado com o esporte, costumo dizer que o esporte foi muito importante para minha criação, principalmente ali na adolescência, né, cara, que a gente começa a crescer com uma série de dúvidas, de afirmações também, autoestima pode estar abalada ou não, então o esporte sempre foi um condutor muito importante. Posteriormente fui lá para o Cefet de Ouro Preto, costumo dizer que foi uma transformação cultural, foi um momento também que eu consegui ver muitas pessoas de outros lugares e isso contribui demais para nossa formação humana. Depois eu me deslancho aí para Belo Horizonte, formo, e aí o coração fala mais alto para o interior, eu voltei, aí desde 2015 que eu tô aqui em Itabirito. Basicamente é isso. E hoje se encontra dentro do município como secretário de esporte. Algo que você tanto se identificou e se tornou hoje o secretário nosso aqui de esporte. E que a gente havia conversado em relação ao esporte, que é algo muito legal, né, Rafael? Que é algo que une as pessoas. Que às vezes tem muitas pessoas que não dão importância devido ao esporte, mas é algo que, além de unir as pessoas também, traz um senso diferente em relação à sociedade das pessoas. Gostaria que você explicasse também um pouco disso para a galera também. Falar um pouco que isso traz coletividade, traz que a pessoa entenda mais o seu próximo. A disciplina. Isso. Com certeza. Cara, eu vou tentar falar aqui em duas frentes da importância do esporte, né? E do desafio também a questão do esporte. Uma que é essa que você já traz, que eu entendo que já há um reconhecimento social. Por mais que talvez uma pessoa não pratique o esporte, ela reconhece que o esporte é importante, quer seja para criança, para adolescente, para o idoso, para o adulto. Por quê? Esporte é uma maneira de você cuidar do seu corpo, de você cuidar da sua mente. É tido como uma manifestação saudável, né? Que você consegue se relacionar bem com outras pessoas. E aí, quando você pega essa formação mais técnica, imaginando criança e adolescente, você as coloca diante da noção de regras, da noção de disciplina, da noção de superação, de saber perder, de saber escutar ou não, de saber trabalhar em equipe. Propriamente o desenvolvimento motor, né, que é o desenvolvimento do corpo, você ter mais elasticidade. Então você tem a capacidade de fazer a formação de um grande atleta ou mesmo de um grande profissional ou de um grande cidadão, que o esporte ele tem esse viés de fazer uma formação cidadã. E o outro ponto que eu coloco para vocês, que é o desafio da gente fazer o gerenciamento de políticas públicas para isso, né? Para a gente conseguir fazer que isso tudo aconteça, a gente precisa de orçamento, a gente precisa de uma secretaria. Não habitualmente, a gente percebe que a Secretaria de Esportes ela tá na linha de frente ali das prefeituras, dos governos estaduais e federais. Cara, uma coisa que eu acredito, assim, você pode pegar extremos ideológicos, mas que são referências ao mundo. Estados Unidos e China. Você pode pegar, deixa eu pensar no outro país, França e Cuba. Pensando em horizontes distintos
de ideologia, vamos pensar assim. Mas são países que acreditam muito na formação nacional. E há dois grandes investimentos necessários para você trabalhar a formação nacional: cultura e esporte. Não há dúvida, né? Hoje o esporte ainda tem essa pegada geopolítica, né? A China, ela quer estar em primeiro no ranking olímpico, não é à toa. Lógico que ela quer ter uma formação atlética, mas ela quer se posicionar no mundo como o país que tem mais medalhas de ouro, por exemplo. Então, precisamos de orçamento, precisamos de construção de bons programas. São desafios colocados em relação ao esporte, mas que eu sou um apaixonado pela pauta também. E sem falar que o esporte ele auxilia na formação do caráter, né? A pessoa, você citou a questão do aprendizado de aprender a ganhar, perder, entender que o esporte ele é o coletivo, não é o individual, entender que a outra pessoa depende de você, assim como você também depende dela. Eu acho que isso é um grande fator que a gente tem que prezar por isso. Porque eu vejo que atualmente a gente passa por uma situação na qual o pensamento singular às vezes ele predomina bastante. As pessoas esquecem de olhar para o lado, de passar a bola para aquele ali que tá próximo fazer o gol. Não pensar em só, não, eu tenho que fazer o gol, tem que ser o artilheiro. Não, aquele também ele pode fazer. E talvez a jogada que ele tá armando vai ser uma jogada tão boa que vai exaltar mais dentro do time. Vai ser boa pelo coletivo. Então eu acredito que o esporte ele exerce uma força maior até nisso, até na formação do caráter da pessoa. Cara, eu assino embaixo no que você tá dizendo assim, sabe, Xará? Pegando um exemplo assim, tô vendo o seu boné do Brooklyn Nets, né? Nós temos um brasileiro lá, o Thiago Splinter, que é o auxiliar técnico. É um cara que teve uma carreira muito interessante na NBA, jogou no San Antonio Spurs durante muito tempo, e ele jogou do lado de um dos maiores craques de todos os tempos, que é o Tim Duncan. Por que eu tô dando esse exemplo? O grande papel dele, ele comenta isso nas entrevistas, é super interessante, era fazer uma parede bem feita, né? A parede no basquete é quando você bloqueia um adversário e você permite que o seu colega de time consiga fazer uma ultrapassagem e livre para a cesta. Ele falava, cara, o meu papel era bloquear. E eu me esforçava para ser o melhor bloqueador do mundo. Isso é trazer esse elemento que eu acho que é importantíssimo, cara, que você reconhece a importância do seu trabalho num todo. Sociedade é isso, né? Não adianta nós três e a produção aqui que tá em off não jogar lixo na rua se o nosso vizinho joga, cara. A gente é muito dependente um do outro para que um resultado comum seja alcançado. O esporte, eu acho que ilustra isso de uma maneira muito lúdica. Velho, ajuda. Por exemplo, eu falo que a gente tem que repensar muito na nossa forma de educação. Eu falo como um interessado, não sou especialista, não sou pedagogo, mas sou um curioso. Velho, quanta gente às vezes não sofre no processo educacional, e talvez o esporte poderia ser algo mais lúdico para ele aprender física, matemática, próprio português. Então, eu acho que ele é um elemento que pode estar imbricado em um monte de esfera da nossa vida, que pode nos ajudar a ir de encontro com a nossa melhor performance, a nossa melhor forma. Exatamente, às vezes a pessoa não se encaixa no português, na matemática, mas se encaixa na educação física. Se Também. encontra numa área, sei lá, no futebol, no tênis, no judô. Também. Ô, Xará, você imagina, né? Não sou craque em física, não. Tanto é que eu formei em psicologia. Mas você tem aquela. Na época de física, a gente entende a questão de parábola, né? Que você faz aquele movimento meio que em formato de guarda-chuva assim. Cara, você imagina para o aluno que gosta de esporte e tal. Pô, galera, vou ensinar pra vocês parábola hoje na quadra. Ó, quando a bola faz esse movimento aqui de tiro de meta, isso é uma parábola, pessoal. Velho, pro cara que às vezes tem uma noção de esporte, então isso que é o que ele tá querendo Usar passar aquela dentro. ilustração ali, né, Isso, cara? velho. Pô, a gente, né, num papo que a gente teve a oportunidade de fazer extra-oficial num outro momento, a gente falou do Michael Jordan. Eu falei, o Michael Jordan, ele surge na Liga Americana nos anos 80 como um fenômeno, assim, recorde de pontos, assistência, etc., ganhando campeonato de enterrada, só que o cara não era campeão. E ele fala, né, que a mudança de chave dele foi quando ele percebeu que ele tinha que jogar pro time também. time. Não adianta você jogar sozinho. Isso vai muito pra nossa vida. Bonito de falar, né? Mas assim, é um desafio a gente reconhecer. Eu vejo, cara, algumas competições que a gente investe ou que a gente acompanha, curioso, que a gente gosta. Você vê, cara, que tem muitos jovens que são promessas, talentos, mas ainda não identificou o time que tem que jogar. Não é só ele que tem que marcar gol e dar os passes. O esporte é muito Eu acho que doido é nesse mais sentido. também pela questão do ego, sabe? Eu acho que Estrelismo. o cara
tenta puxar a atenção para ele. E aí eu acredito que enquanto não há essa percepção que é um coletivo que faz acontecer, fala assim, desde um massagista, desde o zelador, é que faz acontecer tudo ali dentro. Se o cara não entender isso, que para ele ter, por exemplo, o uniforme dele ou o que seja lá, ele precisa de pessoas ali. Então é um time. Digamos que é um time. É como a gente conversou mesmo, extraoficial, é que tudo é um time. Ah, o esporte é só uma pessoa, o tênis, a gente conversou em Foi. relação ao tênis, mas tem uma equipe envolvida, Tem. tem tudo envolvida. Pode não ser um esporte que traga um time, mas traz ali uma preparação toda por trás, tem uma equipe ali. É igual o quesito da luta. A luta é só um lutador e o outro do outro lado, mas tem uma equipe. Tem ali o quê? Tem o treinador, O corpo de juiz. tem o corpo É. de juiz, tem tudo ali envolvido. Tem um cara que faz a preparação tanto da alimentação, como, por exemplo, no dia da luta, qual que é a técnica que eu vou utilizar mais? Se meu adversário ele utiliza mais chão, assim, enfim, exemplos. Mas tudo tem isso. Tudo tem que ter aquela equipe. Então, Família. isso é uma família. Quando você leva aquilo ali como uma família e você entende que você tem que jogar para o seu time, falo em qualquer esporte, você tem que jogar para o seu time, eu acredito que a coisa começa a fluir. E essa relação eu vejo também dentro da sociedade, na questão até da inclusão mesmo. Porque às vezes, quando você é destaque ali, outras pessoas, às vezes, quando te olhavam com outros olhos, mas ver você ali dentro trabalhando, você ali no esporte, que é uma referência, as pessoas começam a te olhar com outros olhos. E começa a entender por que que às vezes você tem aquele jeitão e faz essa inclusão ali dentro. Pensando no que você está dizendo, tem uma questão, né, que todos nós, né, acho que a sociedade em geral, a gente pleiteia muito, é a questão da aceitação. Acho que a gente busca muito a ideia da aceitação. Ser aceito em um grupo, ser aceito socialmente. Eu acho que quando a gente não encontra possibilidades que a gente consiga se enxergar na aceitação, eu penso que aí você desencadeia alguns sofrimentos mentais, a depressão, Umas uma frustrações, né? sim, as frustrações. E eu vejo muito isso, né, também, que às vezes uma expressão desse individualismo, que pode se dar de várias possibilidades, exatamente essa busca de ser aceito, ser reconhecido, de receber um elogio, porque às vezes é até difícil, né, cara, a É. gente trabalhar com a ideia de elogio, de elogiar uns aos outros, talvez a questão da crítica é tão mais comum ao nosso, à nossa Meio. rotina, ao nosso meio, e talvez essa individualidade exacerbada seja nesse sentido. Mas no final de tudo, cara, a gente sempre vai bater na pauta da coletividade. A minha visão de mundo hoje mostra que a gente é muito atenuado à questão do individualismo, sabe? É, a- é uma opinião pessoal que eu tenho. O sistema que a gente vive, eu acho que ele vai te condicionando muito a isso também. Em tudo, cara. A ideia de entrevista de emprego de trabalho, você tem que ser melhor do que o cara. A ideia em alguns momentos, do empreendedorismo, que é uma coisa que vocês, né, mandam muito bem. Então, nível de conhecimento para além do que eu tenho, mas uma parada que eu acho assim, cara, não é, por exemplo, eu ser melhor do que o outro, assim, né? Eliminar o concorrente. Não, tem espaço para todo mundo, velho. Como é que o nosso segmento pode ser mais forte? Mas eu quero me destacar, mas tudo bem. Então, acho que é ter uma luta. É uma luta invisível, né, cara? Porque essa ideia do individual e do coletivo não é palpável, não é igual essa xícara, assim. Se dá nas relações. Se a gente não para igual a gente tá fazendo aqui pra trocar uma ideia, isso vai passando. Vai passando. Tô entendendo, tô sofrendo, tô querendo me destacar demais, tô deixando meus colegas de lado. Que negócio que é esse? Eu acredito que esse ponto que a gente tocou até em relação ao empreendedorismo, eu acho que ele é um ponto que ele se encaixa em vários cenários. Por exemplo, hoje a questão desse individualismo é o que a gente falou, tem espaço para todo mundo. Só que o cara entende que, de qualquer maneira, ele tem que derrubar o próximo. Eu não vejo nisso, eu vejo que às vezes a gente tem que olhar no seguinte, tipo, cara, não é derrubar, mas sim eu fazer o meu melhor, entendeu? E deixa o cara fazer o dele. Deixa o cara fazer da maneira dele, mas eu fazendo o meu melhor sem ficar preocupado o que ele tá fazendo, qual que é a estratégia. Não, se preocupe em fazer a sua. Achar o seu caminho. Não fica só olhando do outro e fazendo Ctrl+C e Ctrl+V, não. Você entende? Então, pega
cria sua identidade e começa a caminhar. É o que a gente fala hoje, a gente é dependente, querendo ou não, do próximo. Porque é o que a gente comenta aqui, amanhã ou depois você vai precisar de alguém. Ah, sem dúvida. Você vai precisar de alguém, nem que seja um É. simples favor, você vai precisar. Isso é mesmo. Então, tipo assim, eu acho que essa sensação de, não, eu não preciso de ninguém, isso não existe, cara. Infelizmente, você vai barrar uma hora em uma barreira que ela precisa de alguém ali pra você romper. Aí, tipo assim, é um exemplo que a gente cita muito, que é clássico, a gente vê isso assim, nítido. Por exemplo, no trânsito. Você dá preferência pra alguém, entende? Lá na frente, automaticamente, aquilo ali, outra pessoa vai te dar aquela preferência. Por quê? Cara, Capita, cara. Tipo, joga a favor. Porque você tá fazendo o que? Uma corrente que te favorece. Entende? Jogando pra esse lado que a gente tá trazendo aqui, eu vejo muito isso. Entende? A pessoa, não, eu quero fazer pra acabar com aquilo. Não, cara. Trabalha junto. Não fala que você tem que se associar a ninguém, mas trabalha junto. Assim, com o pensamento que, não, todos são meu concorrente. O dono da Disney sempre falava isso, ele via todo mundo como concorrente. Mas pra quê? Pra ele se melhorar. cara, isso aí eu acho que é Entende? formidável. Isso Pra aí ele mesmo. se melhorar, mas não porque ele queria fechar o negócio, não. Isso. Ele se melhorar, porque amanhã ou depois ele tá sempre à frente dele mesmo, não dos outros. Entende? Isso que eu entendo. Eu também, pegando um pouco dessa linha de raciocínio, eu vejo que as pessoas elas pensam da seguinte forma: o seu erro é o meu acerto. Eu espero você errar pra eu ver onde tem o seu ponto fraco pra me jogar o meu acerto ali em cima do seu erro. Mas talvez seria muito mais aproveitável eu chegar e falar assim, cara, o seu erro tá aqui. Conserta isso aqui que você vai ser excepcional. Só que aí vai doer. Por quê? Porque eu vou pensar assim, pô, cara, aquela vaga poderia ser minha se eu não falasse. Você entendeu? Eu acho que falta um pouco dessa empatia de você ver, olhar pra pessoa e falar assim, pô, cara, aqui, ó. Vira essa chave aqui, ó. Você vai ver tudo mudar a partir desse momento aqui. Ao invés de eu me reter, ver onde tá, o que tá acontecendo e pegar aquela oportunidade pra mim, sendo que nem era pra mim. Entendeu? Cara, não, e assim, nossa, vocês me levaram numa viagem aqui, porque é aquela questão, acho que vocês conseguiram verbalizar muita coisa que às vezes eu penso e eu não consigo reproduzir em palavras. Eu fui concordando com muita coisa que vocês apontaram, assim. Ao mesmo tempo, igual nessa última colocação sua, a importância da gente ter essa abertura, mas ao mesmo tempo a dificuldade que a gente tem a abertura de, às vezes, ser transparente uns com os outros, né? Cara, o que eu valorizo, às vezes, as pessoas que chegam pra mim no nosso trabalho, que me mandam mensagens no particular, ou que elas se mobilizam aí até a secretaria pra dizer assim, eu acho que vocês poderiam melhorar aqui, ou vocês poderiam fazer melhor assado. Eu valorizo muito isso, porque ainda mais hoje em dia de rede social, que às vezes é muito mais comum você jogar uma crítica solta, sem entender até o outro lado da história, as pessoas que se comprometem a fazer esse tipo de movimentação, eu valorizo demais. Cara, eu falo, pô, obrigado por você ter vindo aqui, vamos conversar, minha realidade é essa, mas o que você tá dizendo faz todo sentido, a gente vai melhorar. Tá acontecendo até agora recente, a gente vai fazer uma melhoria num determinado espaço, em razão. E eu entrei em contato com uma moradora, cara. Uma moradora, não tá na associação nem nada. Ela manda algumas coisas assim: olha, dá pra melhorar aqui. Eu falei, aqui, nós conseguimos. Que até mesmo para dar esse retorno, fala, nós queremos isso, essa relação genuína. A pessoa se sentir participante daquilo Mas ali, porque né? a gente não alcança tudo, cara. A gente não domina. Se a gente não tiver. Eu aprendi isso muito com meu avô, cara. Meu avô, pra mim, é a maior referência que eu tenho, assim. E outro papo, a gente falou muito de liderança, de referências próximas que a gente pode ter. Cara, meu avô, pra mim, foi a maior referência que eu tive. Meu avô faleceu com 93 anos, tem pouco tempo que ele faleceu. E com 93 anos, o que ele mais me encantava era a disposição dele de aprender, cara. De escutar coisas novas, de entender o que ele poderia melhorar. Então, eu trago isso pra mim. Eu vejo que é um pouco do que vocês trouxeram, que a gente tá aberto também. Eu acho que a gente baixa até a guarda, né? Eu acho que a gente quebra alguns status. Falo também da importância da gente tentar humanizar essa figura de secretário. Cara, a gente como a gente tá ocupando ali por um tempo determinado, por isso que a gente até fala, né? Eu estou como secretário, eu não sou. Não é uma formação que eu vou ter pro resto da vida.
Eu acho que isso se aproxima, velho, porque no final de tudo é formação cidadã e coletiva, do que a gente tá dizendo aqui, né? É uma soma de individualidades, da ideia de independência, de liberdade, mas que tem muito objetivo que é comum. E essa parte em relação sobre esses feedbacks, né, cara? A gente tava comentando antes de você chegar aqui sobre isso, porque a população em si é ela que tem que se expressar, entende? Eu acho assim, claro, hoje a gente vê um ponto bem legal que você citou em relação às redes sociais. É algo assim, muito massivo, cara. Uma notícia, ela às vezes com uma vírgula, ela pode ser mal interpretada demais. Uma vírgula a menos ou a mais. Um acento. Então, assim, pode ser muito mal É interpretado. mesmo, E viu? às vezes eu creio que às vezes era só fazer isso. Entende? Chegar até o Rafael, citando aqui um exemplo do secretário agora, chegar até o Rafael e dizer assim, Rafael, como essa mulher que você acabou de citar, isso aqui você poderia olhar que eu acho que seria legal para a sociedade. É. Entende? Um bem comum. Entende? Mas só que assim, é aquilo que a gente até tinha conversado. Eu acho que quem às vezes está de fora da situação tem um horizonte maior, 360, do que quem está envolvido ali. Porque às vezes você está certeza. tão focado em algo que você às vezes deixa alguns detalhes passarem. Entende? Você tá muito ali, incisivo Certeza. ali. E às vezes quem tá de fora, às vezes era só te chamar num cantinho ou chamar alguém da sua equipe. E acha disso, às vezes você só tira essa caneca aqui, dá pra chegar onde você quer. É isso aí. Entende? Isso aí, cara, isso aí é uma coisa muito assim, que eu acho que é. Isso é real, cara. Eu falo por ter passado por isso. Às vezes, dentro do serviço, assim, fazendo alguma atividade, cara, eu não conseguia, sabe, chegar onde que tinha que chegar. E aí, até um dia que o cara chegou e falou comigo assim: quando você chegar nesse ponto, cara, para um pouco, respira e sai do lugar. Você observa de longe. E naquele momento aí vem uma clareza pra você e você vai conseguir. Não estressa, nem sai daquela zona que você tem que sair naquele momento. Fica na sua posição e mantém o seu profissionalismo ali. E, cara, eu comecei a passar a fazer isso. Quando eu chegava em algum lugar que eu via que ali não tinha uma saída naquele momento, eu falava, espera, eu vou beber uma água, respirar, e daqui eu analiso. Cara, e era coisa simples. E trazendo para isso que a gente está falando hoje é isso. Às vezes a pessoa chegar, não precisa. Não tô dizendo aqui que a pessoa não precisa chegar, às vezes, e dar uma opinião. Mas que seja uma opinião, às vezes na rede social, que seja uma opinião que seja ali, que é algo incisivo, que vai gerar uma mudança. Às vezes não uma crítica que, às vezes, é uma crítica destrutiva, cara. Que eu vejo que não tem necessidade, sabe? Às vezes é pra te menosprezar e não pra te ajudar. E hoje é o que mais acontece. Ah, não, vou criticar, é pra menosprezar, pra deixar esse cara abaixo. Né? E aí tem uma turma, não falo todos, tem uma minoria que é muito barulhenta É, e tem pega o isso. bonde. É. Ah, isso, aproveita. E a pessoa não julga o trabalho, mas julga a pessoa. E é pior ainda, no meu ponto de vista. Você não sabe, às vezes, o que é que aquela pessoa tá passando. Às vezes aquilo ali ocasiona em várias outras coisas. Entende? E aí, isso aí que eu olho, desculpa ter até te cortado, isso aí que eu olho que hoje está muito se perdendo na sociedade. E aí eu entro até na lógica que muitas pessoas hoje verem os esportes, atividades físicas, como uma prática de se refugiar de muito disso aí. Que a gente falou, ansiedade, depressão. Ai, Isso salva muito, sabe? Eu vejo muito que a gente se acomodou com a questão da tecnologia. A gente se acomodou, a gente perdeu meio que aquele gosto do contato. De chegar pessoalmente, por exemplo, a questão do gabinete. A pessoa chegar e falar assim, eu posso conversar com você? Posso te dar uma dica? Posso dar uma sugestão? Posso fazer uma crítica? Essa liberdade que a pessoa tem de chegar e dar a opinião dela, exercer o direito dela de cidadão e falar assim: olha, eu gostei disso, mas eu acho que isso aqui talvez seria melhor. Mas sempre com embasamento voltado com o quê? Com a ideia de crescimento, a ideia de desenvolvimento. Dá uma sugestão pensando que, olha, isso vai melhorar. Eu não tô vindo aqui à toa, eu não tô deslocando da minha casa e chegando aqui apenas para passear. Entendeu? Eu acho que a tecnologia nos afetou nisso aí, no comodismo. Como eu tô com o telefone e em qualquer lugar, eu tenho acesso à isso. internet, eu posso falar o que eu quiser. Eu não vou ter o gasto de transporte até chegar ali. Porque quando você tem um certo gasto, você coloca tudo na ponta da caneta. Vale a pena eu ir lá?
o que eu tenho pra falar é tão importante pra mim ter esse deslocamento? Você entendeu? Aham. Eu acho que a gente tem que voltar a prezar mais por isso, por esse contato, essa questão de, tipo, sentar o olho no olho e falar assim, cara, eu gostei disso, velho. É. Isso é bom, gostei. Meu menino tá gostando demais de ir no futebol. Minha menina tá gostando demais lá no handball. Ficava só na rua, agora já não tá mais. Sim. Melhorou as notas. Sim. Você entendeu? Não, perfeito. Eu fiquei pensando aqui, escutando você, sabe? É, eu vejo assim, a gente às vezes, né, eu me coloco nesse circuito. Às vezes a gente tem uma capacidade de achar que a gente sabe de tudo, né? E é muito determinista para dar uma opinião, alguma coisa do tipo. E se eu trago uma experiência desse tempo que eu tô na prefeitura, é exatamente essa capacidade de fortalecer pontes de diálogo. Porque, sobretudo, você troca expectativas e conhecimentos um dos outros. Porque isso eu acho que transita até para a realidade de pessoa, né? Às vezes eu posso ter uma impressão sua, e a gente tem. Isso é natural, né? A gente cria um preconceito de alguém em questão de segundos. É. Porque as suas feições, né? Ela vai te remeter a lembranças que você tem de pessoas que são parecidas com você ou com você. Então, automaticamente a gente já gera. Isso é natural, não tem como a gente lutar contra isso. Eu acho que o que tem como a gente lutar é o que vem depois, né? Se a gente vai acreditar de fato, né, nisso que remeteu à nossa mente, ou se a gente vai dar abertura de conhecer essa outra pessoa. Que é o que o nosso trabalho exige muito. Porque, às vezes, a lógica de uma prefeitura, do serviço público, te limita em muitas coisas. Eu costumo dizer que eu trabalho lá com o desejo e com o real, né? Eu tenho muitas vontades. Só que essas vontades, elas só são possíveis se tiver lei que permite. E não são poucas leis, são muitas leis e são muitas regras dentro do serviço público. Eu sempre tento fortalecer muito isso, de trazer as pessoas para mostrar um pouco do que a gente está do que a gente está norteado para fazer de trabalho, mas de escutar a pessoa também, porque esse valor da sabedoria popular de quem está na base, cara, isso é muito rico, cara. Independente se a pessoa tem formação superior, técnica ou não, se for uma pessoa de um determinado território, ela tem muito mais conhecimento de nós, então ela precisa entender como a lógica da prefeitura funciona e a gente precisa entender qual que é a lógica do território para a gente ser assertivo numa tomada de decisão. Eu acho que esses instrumentos de tecnologia, eles podem aproximar, porque tem muita gente que é tímida, né, que é meio vergonhosa, que talvez não consegue se comunicar de uma maneira muito boa no pessoal como no tecnológico, mas não pode ser só no tecnológico, eu realmente concordo. Eu penso também, sabe, essa figura do político durante muitos anos, ela foi tratada de uma maneira tal que cria esse distanciamento E simbólico, esse né? receio da pessoa É, comunicar. cara, não tem disso. Gente como a gente, assim. Tem um caso que é legal, vou contar aqui. Quando eu trabalhava numa agência de comunicação corporativa antes de entrar na prefeitura. Tinha contratos muito legais com grandes empresas. Uma vez eu fui fazer a reunião com um gerentaço, assim, de uma empresa grande de Belo Horizonte. E eu tô assim, cara, o que eu vou falar e tal? Aí eu cheguei pro meu chefe viu que eu tava meio nervoso assim. Ô, Rafa, o que tá rolando? Que você tá nervoso? Eu falei, cara, eu vou conversar com fulano de tal. Aí ele olhou assim pra mim. E, ser humano é gente, não é não? Não tem pele e osso, não. Isso me marcou muito, que isso me deu uma tranquilizada e me deu um gatilho, tipo assim, cara, a pressão é muito mais minha outro, velho. Às vezes eu me coloco diante de pressões que não existem, que é da minha mente. Então trabalhar isso é muito importante. E às vezes o seu nervoso você passa pra ele e aquele diálogo foi aquele negócio ali, engessadão. Porque você traz um negócio que é legal, porque assim, como você fantasia. E como a fantasia é só sua, você vai imaginando situações e você vai se comportando diante daquilo. Imagina que eu entrei aqui e falei, nossa, os caras estão reparando em mim. Eu tô ficando um pouco, tô suado, tô ficando nervoso. Então eu acho que eu vou falar. Então você vai criando um roteiro, é como se fosse um filme, né? Que é só seu, mas que não diz respeito a uma realidade que necessariamente você tá vivendo. E você Então, vai criando mecanismo que existe só na sua cabeça, aquela coisa. demais. Cara, entrevista de emprego rola muito isso. Né? Edi, Carteira de motorista rola muito Nossa. isso. A gente vê muitas situações assim. Ó. Nossa. é uma coisa que é muito. Um dia eu tava até falando com os meninos aqui, eu tava vendo ouvindo um áudio, né, no Spotify sobre essa questão. E a pessoa,
consegue, às vezes, transmitir para a pessoa inconscientemente por uma parte do cérebro que fala neurônios espelhos. Tipo, aquilo que você tá, né, se impondo, a pessoa automaticamente está começando a absorver aquilo. E às vezes você torna uma situação meio indesejada, por isso que você tá falando. Você Mas, velho. coloca isso na Nossa, cabeça. quantas vezes a gente às vezes não deu uma mancadinha com mulher por causa disso? E às vezes Você amanhã eu não tava nem tava, pensando tava naquilo. super interessado em que você queria saber, mas você já chega todo travado, não consegue falar um A direito. Mas são exemplos como esse, né? E, enfim, cara, a ideia de tentar quebrar essas barreiras é muito importante, inclusive pra gente se aperfeiçoar. Eu acho que é isso que vocês trouxeram, assim, aquele exemplo do meu avô. Eu sempre vi, cara, um senhor de 93 anos, viu muita coisa, teve uma trajetória profissional, assim, exemplar. Até hoje, ele é humilde em aprender e escutar as pessoas. Por que eu não vou ser? Por que eu não vou ser? Um cara que chegou com 93 anos com essa capacidade, por que eu não vou ser? E se cercar de pessoas boas, velho, pra poder bater no seu ombro e falar assim, parceiro, você tá errando aí, cara. Abre o seu olho. Porque geralmente, como tem essa dificuldade de falar do que precisa ser melhorado, é como você tá em ambientes que só vem um elogio, né? Pô, E o elogio e a crítica tem o mesmo poder, cara. Pô, cara, outra coisa que eu tava pensando aqui, afinal, não posso esquecer de falar isso. Aqui é uma conversa que, em grande medida, eu vou generalizando algumas posições, né? Igual eu falei, o político criou essa figura de distanciamento. Foram todos, né? Sempre tem aqueles que fogem da curva. Porque, junto a essa questão da posição do determinismo, é uma coisa que eu sempre tive vontade de falar, assim, para um grande público, né? Essa capacidade que às vezes a gente tem que generalizar demais, cara. Colocar todo mundo numa mesma caixinha. Ah, partido tal só tem corrupto. Nada, velho. É todo mundo que se mistura com coisa errada. Time tal só tem perna de pau. Não, cara. Tem os caras que salvam lá. E às vezes são as pessoas que estão levantando a mão e falam, me enxerga, aqui é um caminho positivo. Mas a gente vira o olhar pra crítica, né? Generaliza e não se preocupa em aprofundar, em conhecer melhor e saber mais as coisas. É o Twitter, né? 143 caracteres e tal. É a comunicação rápida. É o desafio também da gente não cair nessas generalizações. Essa parte é muito, muito isso mesmo, porque isso é uma parte que eu acho que é muito, também, ela é enfática na nossa sociedade. Eu acho que por conta de alguns, generaliza tudo mesmo. Entendi, hoje a gente vê, até tem outros exemplos a gente citar, fala, é uma coisa que a gente fala que nem tanto entra, mas questão religião, porque uns fazem, generaliza todos. Entende? Eu vejo também que são, tipo, que falta um pouco a população tentar entender como que de fato funciona a política. Por quê? A população ainda tá naquele pensamento. Isso não aconteceu por causa do fulano. Mas não, tem todo uma, digamos assim, né? Um sistema de aprovação. Para isso aqui passar, tem que passar por essa e essa pessoa. Ah, esse evento aconteceu por conta de fulano. Não, essa galera aqui aprovou para acontecer. Ah, fulano que errou, tá nas costas. Não, calma, cara. O erro é coletivo, assim como o acerto também é. Ou seja, é muito fácil você culpar uma pessoa por uma coisa do que tentar entender como que funciona todo o sistema. Não, pera aí, esse cara aqui, para ele aprovar isso aqui, tem que passar isso. Então eu tenho que ter que paciência. Assim como eu chego pro cara e peço para ele fazer uma coisa, eu tenho que entender que não depende só dele. Não depende só dele para aquilo acontecer. Tem que passar por outras pessoas para realmente chegar no aval para acontecer. Quantos bairros não quer ter um centro comunitário legal, com uma academia, uma coisinha assim? Quantos não quer? Todos quer, só que depende de um cara só? Não. Depende de todo um sistema para aprovação, para ver se aquele lugar realmente tem estrutura para assediar aquilo, dá tudo certinho para chegar junto. Não é só o cara que é o culpado. Ah, meu bairro não tem por causa do fulano. Não é, cara. É isso. Acho que falta um pouco das pessoas ter esse discernimento. Procurar entender como realmente funciona esse mecanismo. Não depende só de uma pessoa. Eu não posso culpar só um cara. A questão do desejo de realidade citada pelo Rafael. O desejo dele, acredito que é inúmero, mas Nossa. eu falo por questão de ter trabalhado também já em órgãos públicos. Eu falo assim, cara, é super burocrático. Gente, quando vai e volta, passa ali e volta aqui. Então é o que você falou, eu tenho o desejo, mas eu tenho que mostrar a realidade. Demais.
Mano, e assim, sei que vocês deram um toque, cara, rola demais mesmo, sabe? O sistema que a gente vive, vamos pensar no Brasil, Minas e Itabirito, que é a ideia da democracia, né? Cara, a gênese disso tudo é participação popular, né? Os governantes, eles são gestores para conduzir a sociedade para determinadas tomadas de decisão. Mas todo o sistema, ele é organizado para que as pessoas participem. E quando a gente vê em teoria é muito bonito, só que na prática, como a prática não acontece como na teoria, a gente vai percebendo uma série de questões que vão se equivocando. Mas até a galera da teoria comenta que a própria democracia é isso, né? É uma eterna construção, é uma imperfeição perfeita, digamos assim. Você vai na Arábia Saudita, por exemplo, que é a ideia da teocracia, né? Você não tem conselho popular, dependendo assim, você não tem participação, é de cima para baixo tem que ser assim, pronto, acabou, né? Então aqui você permite exatamente essa questão. Só, velho, que assim, olha qual que é o desafio que eu imagino assim. Você imagina um pai e uma mãe de família. Trabalhou o dia inteiro. Trabalhou pesado, né? Aí chega em casa às 6h30, 7 horas da noite. Aí vai ter uma assembleia no bairro para decidir sobre qual é a obra que a prefeitura tem que fazer. Cara, é cansativo, velho. Eu reconheço isso. Eu quebro cabeça com a nossa turma lá constantemente para entender o que, que a gente pode fazer para tentar aproximar, mas diante da realidade que a gente está vivendo. Uma coisa que eu sempre, antes de entrar na prefeitura, eu falava, cara, audiência pública em horário comercial. Não vai vir ninguém, eu falava assim. Tanto é que a audiência pública é um instrumento, inclusive, poderosíssimo de participação popular. Nós fizemos já 2 audiências públicas. As audiências públicas, algumas, elas são obrigatórias. A Secretaria de Fazenda com Planejamento tem que fazer para falar do orçamento público. A saúde tem que fazer para mostrar resultados da saúde. Nós fizemos por conta própria, para falar, galera, vamos trocar uma ideia de um projeto, na ocasião chamado Bolsa Atleta. Nós temos do Bolsa Atleta e para falar da remodelação do Conselho Municipal de Esportes e Lazer. A gente fez 7 horas da noite, tentamos fazer no contrato turno, ó, galera, sai do trabalho, é rapidinho, vamos fazer uma reunião objetiva de 1 hora e pouquinho, para não ficar 3 horas, para não gerar cansativo. Mas para essa ideia de educação cidadã. E lá foram as oportunidades que eu tive de falar como é que a coisa funciona, etc. Velho, e o que é interessante? A gente colhe frutos. Hoje a gente percebe que uma galera que vai nos procurar, a qualidade do nosso debate melhorou porque elas começaram a entender a engrenagem da coisa. E entendendo, elas conseguem ser muito mais precisas em possibilidade de melhoria para nós. Então foi muito legal porque a gente construiu em muitas mãos. O Bolsa Atleta hoje é um programa muito interessante, mas que eu tenho muito orgulho de dizer, cara, foi muita gente que participou. A gente só canalizou vontades e desejos. E entendemos o que a legislação permite ou não. E o que tem de orçamento, né? Mas no final foi muita gente que participou. E aquilo que você comentou no início, há um sentimento de apropriação maior por isso, porque se sentiram parte de todo o processo. Cara, você viver num ambiente democrático é bonito, mas é um desafio enorme que tá pro cidadão que tem que participar, não é só na hora do voto, não. Mas a gente também, quanto governo, que tem que fazer essa intermediação de conflito, de vontade, de desejo, que pode, que não pode, que a lei pode, que dá a brecha ou não. Pelo menos isso. Eu acho que quando a pessoa decide se tornar uma figura pública, ela passa por diversas provações. Uma delas é tentar agradar o máximo de pessoas possíveis. Mas sempre vai ter alguém ali que ainda assim vai ficar desagradado de alguma forma, né? Ainda assim vai conseguir achar um defeito onde não tem. É. E saber lidar com isso tem que ter um grande jogo de cintura, né? Cara, investimento em terapia, isso é importante. Tem que ter. Família. Eu falo por mim, minha experiência. A minha família, cara, minha noiva, a Mari, meu pai, meu irmão Guilherme, minhas tias, todo o meu ciclo, meus primos, eles são meu alicerce, assim, porque eles sabem de onde eu vieram, sabem da construção do que eu fiz. Meus amigos, né, que a gente vive, amigos, família, vive intimidades com a gente, com vocês também, assim, eles podem falar por nós, né? Sabe que em momentos delicados, decisões que nós tivemos que tomar, a gente mostrou muito quem a gente é. Então, eu trago isso e com uma capacidade também que a gente tem que ter. A gente nunca vai agradar a todo mundo. Não tem como. Vocês, quanto podcast, um empreendedor, nós não vamos alcançar isso. Eu acho que isso já é um ponto que
isso me fez muito mal no primeiro ano, porque a nossa ideia era tentar gerenciar e tentar chegar a todos, mas não tem como. Eu acho que a gente tem que ter a coragem, cara, e isso, a figura do governante, né, tem que ter isso. Mas com uma capacidade de humildade também de fazer muitas consultas para entender o que é prioridade nesse momento de mundo, nesse momento que a nossa cidade passa. E talvez não vai ser daqui a 4 anos. A gente tem que criar um caminho para que daqui a 4 anos a prioridade de agora não seja a mesma, né? A dor de agora não seja a mesma. E junto a isso, né, entender que a população te chancela por meio da votação. Se a população votou para estar em quem está onde está hoje, tanto na esfera municipal, estadual ou federal, é que elas acreditam nessa visão de mundo, no plano de governo. Então, isso nos condiciona também a tomar algumas decisões. Igual, a gente tem o lema esporte para todos. Eu acredito que está chancelado na eleição e faz com que eu tome determinadas decisões. Mas entendendo o equilíbrio das coisas e sabendo, cara, que não vai agradar. E mesmo não agradando, eu acho que você tem que ter a ponte de diálogo com o seu crítico. A gente tava falando no início aqui, eu lembrei, cara, que a gente tá falando do concorrente, né? Pra nós é o opositor, é a oposição. É algo saudável demais. É muito saudável. Eu vejo que em alguns momentos, até algumas pessoas próximas, elas não lidam, pô, me criticou e tal. Certo, cara. Pior se a gente vivesse num mundo em que não tivesse isso. Só uma voz fosse a mais A predominante. preponderante, a predominante, e as outras fossem abafadas. A gente tem que saber lidar. Costumo dizer muito com a nossa galera lá. A gente tem que ter consistência, tem que ter trabalho. A gente não pode criar uma torre que não tem uma fundação sólida. A gente tem que fazer por onde no nosso dia a dia. O exemplo que a gente dá não é numa entrevista igual eu tô tendo essa oportunidade aqui maravilhosa de 1 hora. São as outras horas que a gente tem de trabalho. É dedicação, é comprometimento, é compromisso com a população, mas é compromisso também em procurar com as tecnologias de ponta, entender como outras secretarias estão trabalhando com bons resultados, né, a ideia do network, é se aprimorando, fazer curso de capacitação, não ficar na zona de conforto, porque eu acho que isso que vai dando consistência e vai amenizando as críticas também. Uma coisa que eu aprendi, gatei aqui, falei pra caramba. Não, fica à vontade. Mas uma coisa que eu aprendi, cara, é que a população reconhece muito esforço. Você pode errar, às vezes você pode não conseguir o que a pessoa queria. Mas se ela vê que você se esforçou genuinamente, você se dedicou e realmente deu valor para aquilo que ela trouxe, ela reconhece, cara. Ela não vai falar mal por falar, não. Porque eu vejo que o que deixa a galera muito mal é a sensação do engavetamento, né? Ah, legal, aí você vai e mete numa gaveta, não dá atenção para aquilo. Cara, vocês não têm noção, assim, isso. uma coisa que eu trabalho muito comigo, cara, e essas pessoas próximas de mim me ajudam muito, é uma autocobrança, porque a gente tá gravando numa segunda, tem problema nenhum falar isso não, né? Não, pode ficar tranquilo. Mas ontem à noite, cara, eu tava na função, fazendo um monte de coisa lá em casa, e minha mulher chega, Rafa, calma, velho, vamos curtir um pouco aqui. Vocês imaginam quando eu chego lá na secretaria e tem uma mãe que me pede transporte pra levar o garoto pra treinar em BH, no time de futebol. E a gente atualmente tem dificuldades pra isso, por algumas razões, assim, que são até pertinentes. E a minha ideia é mudar essa realidade. Mas eu penso assim, velho, será que a gente tá perdendo o Neymar? Martins Tabirito? Será que por conta do não apoio a gente vai perder um talento, cara? Ou então é um cara que vai desvirtuar pra um outro caminho por falta desse apoio? Então, assim, é muito melindroso, cara. Então, eu sempre falo, vamos fazer o nosso melhor. A cada segundo que a gente tem oportunidade, não vamos focar na mediocridade. A gente tá num papel que a gente não tem condição de ser medíocre, velho. Porque, pô, você imagina 50 mil pessoas, 55 pessoas que a gente tem que fazer gestão de política de esportes e lazer, cara. Então, nós não temos tempo pra falar assim, nó, passou batido, não me capacitei, não consultei. Eu falo isso muito com a turma. É uma questão que eu até ponho agora aqui sobre a mesa aqui, que a gente conversando em relação sobre essa de não vai satisfazer todo mundo, não vai agradar todo mundo. Só que você tem que ter essa ponte entre seu crítico. Essa aí é legal porque na administração a gente aprende também que o conflito, ele é sempre bem-vindo desde que traga mudança. Às vezes eu acredito que quando a gente ouve isso aí, a gente
para e pensa. A gente tinha falado outra hora antemão. Então, o feedback, às vezes, é coisa que eu não tô conseguindo enxergar. E essa sensação de agradar a todos, isso é real, não existe. Nem tem como. Entende? Ilusório. Porque às vezes tem pessoas que pode estar um trabalho excelente, mas ela vai querer olhar, nem que seja uma gota de água pra ti, né? Mas aí, Cabelo no ovo, isso, né? isso Prazer, né? O isso é o prazer. prazer de desmerecer, só que Cara, não vem, rola muito isso. não vem ao caso. Você pode ter montado algo assim, sensacional, um projeto excelente, e vai ser algo assim, que engrandece muito todas bem as comum. partes, o bem comum. Mas encontrar, às vezes, um risco no projeto, vai dizer isso aqui, ó. Podia ter E acontecido. vai desmanchar tudo aquilo por conta de uma observação. E isso vai te frustrando e coloca esses pensamentos e deixa uma situação melindrosa. Não quero dizer que não seja uma situação melindrosa, porque querendo ou não, é um sonho de alguém. Você está mexendo ali com realidades. E às vezes, como você falou, pode ter um Neymar em Tabirito. Cara. Entende? Eu achei bacana essa questão. Eu acho que a política tá aí. Onde tem um representante que toma a dor da população e pega pra ele e fala assim: o que eu posso fazer pra te ajudar? O seu filho tá querendo um transporte pra sair daqui, pra ir lá pra BH, pra São Paulo. A gente vai correr atrás. Porque eu vejo o potencial. Você tá entendendo? Porque, cara, eu acho que a gente, nós seres humanos, a gente volta naquele assunto da dependência. A gente precisa do outro. Perfeito. A gente precisa. E você representa o esporte. Então, querendo ou não, a gente precisa de você. Você nos representa, você é nosso porta-voz. Isso. Então a gente tem que chegar até você e falar assim, cara, preciso disso. Tá na sua condição? Você pode agora? O que você pode fazer por mim nesse momento? Isso. Eu posso esperar. Mas não esquece de mim, não. É isso que. Essa é a política. Eu acho que foi Você uma ilustrou muito bem colocação. o que rola mesmo, Eu acho que foi cara. uma colocação muito boa. E até te falar, nosso Wi-Fi tá ligado junto, nosso Bluetooth, a conexão. Porque eu ia falar justamente por isso. Eu acho que o cara que tá nessa frente, ou em qualquer outra frente, né? Mas a gente tá enfatizando aqui porque a gente tá de frente a um secretário que é esporte e lazer, Isso. como foi bem dito. Então, assim, tem que ser um cara que vive em si, que goste, que se coloque no lugar do outro. Então, acho que isso é a questão da empatia, né? Se colocar no lugar do outro. Lógico que você não vai se colocar no lugar de 55 mil pessoas que não tem nem como, né? Isso. Mas sempre tentando, assim, ao máximo o acerto, né, cara? Buscar a questão da mediocridade. Sempre buscar acima das expectativas. A constância que fala, né? A questão até que eu lembrei do caso do Tesla. Ele tentou 99 vezes, aí perguntaram pra ele dos 99 erros. Ele falou, não foi erro, foi 99 vezes que eu soube como eu não tenho que fazer. É isso. Entende? E a questão também é o seguinte: sabendo que você é o porta-voz dessa galera aí, que hoje em dia olha pra você e fala assim, cara, esse cara pode resolver o meu problema, como você se sente? É um baita de um desafio, sabe? Porque você imagina, a gente lida com sonhos no final de tudo, né, cara? Eu já disputei campeonatos por Itabirito, eu arrepio só de lembrar cantando o hino da cidade, ganhando uma medalha, sabe? Na época que talvez eu era um dos muitos que estava em ser um jogador de futebol e durante o tempo eu imaginei que poderia galgar algo no basquete, assim. Eu tento tratar com respeito, sabe? Com consideração real mesmo, assim. Uma escuta realmente atenta. Eu falo, né, que eu vejo que hoje também há uma certa necessidade entre nós de saber escutarmos uns aos outros. Eu falei brincando naquela outra conversa extraoficial nossa, do fenômeno da boquinha mexendo, né? Que às vezes você tá conversando com alguém, a pessoa tá te olhando e tá assim... doida pra falar, né? Automaticamente ela já não tá prestando atenção no que você tá dizendo. A mente dela já tá focada em construir uma frase nessa interação. Isso a minha formação me ajudou muito, cara. Isso é uma coisa que eu aprendi com meu avô, que eu acredito que foi refinado na formação em psicologia. Mas essa questão de você escutar com atenção mesmo, olhando, buscando, perguntar, né? A ideia do perguntar, a gente também tem uma parada de querer sempre
você traz uma informação de, eu sei tal, interage perguntando e tal. Então eu vejo que são formas interessantes da gente encontrar caminhos para que essas individualidades elas tenham perspectivas de serem realizadas. Vou dizer para vocês, cara, a gente tem conseguido fazer muito, muito. Tem muita coisa também que precisa ser feita. Mas a gente tem percebido que muita coisa tem acontecido. E às vezes, assim, por eu ter essa característica de uma autopressão tão grande, eu às vezes deixo de cumprir as coisas, cara. Que eu vejo que uma coisa já foi alcançada, já vamos em frente, que tem muito mais coisa para alcançar. Então eu às vezes deixo de desfrutar de muitos bons momentos que estão acontecendo, sabe? Por conta disso, que eu vejo que o tempo tá acabando e tem mais coisa para fazer. E no final de tudo, cara, governos são continuidades, sabe? Os problemas de hoje, eu torço para que o próximo que tem essa missão não enfrente. Eu quero deixar uma base muito melhor do que eu recebi, porque eu quero viver nessa cidade, cara. Eu vou continuar jogando bola, praticando esporte que eu gosto bastante. E eu quero, no final de tudo, que fique bem pra cidade, assim. E não é caô, cara, é uma parada que eu acredito. Eu vejo que quando eu aceitei o convite, generoso demais por parte do Orlando e do Hélio, cara, eu falei, é oportunidade de eu colocar em prática muita coisa que eu sempre discursei, assim. E vendo isso acontecer, eu vejo que é um caminho pra mostrar pra galera que a política, ela é a solução, sabe? E é um desafio eu falar isso. E eu me digo como um ser político, porque eu acredito na política. Tem muita gente boa, tem muito político bom, cara. E não é pouco, são muitos. E às vezes a galera já associa a ideia de corrupção, de jeitinho, e não é assim. A política tá envolvida em tudo, velho. Às vezes a gente trabalha aqui a política partidária e a política de governo, mas existe política na família, existe política na igreja, existe política entre amigos, ela tá envolvida em tudo que a gente Na faz. realidade, a gente não vive sem a política, Não né? tem como. A premissa da convivência social, que é o relacionamento, é a política, velho. Ela tá. Então, assim, eu sou um cara que eu defendo muito. E assim, não sou, eu aprendi muito também a não romantizar as situações, sabe? Eu trabalhei durante muito tempo com treinamento e a galera sempre gostava muito de treinamento de motivação, liderança e tal. Isso foi uma coisa que eu aprendi. Não tem como romantizar. Pô, velho, viver é pesado também, velho. Acordar de manhã, cedaço, trabalhar. Eu tento suavizar. Tem que acordar cedinho, mas eu falo, que bom que eu acordei. Eu tenho uma jornada aí pela frente. E a gente vê muitos exemplos. Velho, contar um exemplo pra vocês que eu vi semana passada. Aproveitar para amplificar isso. Tava na padaria, fui comprar um lanchinho. Aí alguém saiu e ficou um dinheiro em cima da mesa. Aí tinham duas pessoas atrás da mesa e um gritou: ficou um dinheiro aí, pessoal. Aí o cara pegou, entregou pra moça da padaria. Aí tentaram ir atrás da mulher. Voltou a mulher olhou assim: não, deixa eu ver aqui. Não, o dinheiro não é meu, não, o meu tá aqui. Aí a moça da padaria falou: não, então deve ser de uma outra pessoa, vamos olhar na câmera. Mas deixa guardadinho aí. E, velho, olha a sequência de boas ações assim que aconteceu. A pessoa que levantou, que viu o dinheiro, entregou pra moça da padaria, que tentou ir na mulher. A mulher, que tudo. Eram R$ 100, cara. Pô, uma nota, né? A mulher voltou, poderia falar: não é meu. Não, não é meu. Foi embora. Aí a galera da padaria: não, não, vamos deixar separado que não é nosso. O mundo tem jeito, senhor. Eu falei, tem jeito. Eu saio pensando nisso, tem jeito. O universo político não é diferente. O outro ponto que eu comentei da generalização, quando às vezes a galera fala assim: pô, esse governo não tá com nada, esse governo é incompetente. Vamos tomar um exemplo. Não vou falar, não tô querendo dizer que é a opinião que eu tenho, é birito, né? Porque eu tô no governo. Mas é só pra ilustrar. Falando de uma prefeitura de 3.500 funcionários. É possível que você vai colocar todo mundo no balaio. Governo federal. Pô, você tem trocentos servidores. Por que eu tô falando isso, velho? A galera que trabalha bem feito, quando vê um comentário desse, frustra, velho. Porque fala assim, eu não Fiquei fui. chateado aí. Não, Com toda certeza. Por quê? Porque eu fui colocado no mesmo balaio que o outro tá agindo errado. tem uma galera, velho. Isso eu aprendi demais a respeitar o servidor público, velho. Estadual, federal, municipal. Tem muita gente qualificada. Tem muita gente. Tem muita coisa que acontece aí que a gente não imagina que tem um dedinho do serviço público. E muita gente comprometida, saca? Então, essa ideia de generalizar é um risco enorme. E eu não generalizo que tudo tá ruim.
A vida, né, esse mar de flores, mas é boa e tem muita gente disposta a fazer a coisa acontecer, como vocês dois aqui é um bom exemplo pra isso também. Não, A questão que sempre a Maravilha. gente fala é sempre a questão dessa romantização, né? Que um papo que a gente conversa direto. Cara, não vamos ilustrar aqui, hoje a gente tá fazendo aqui, né? O programa, mas que amanhã tá no top 1 em alta no YouTube. Lançou hoje. Entende? Torço pra isso É demais. isso aí, ó. Torcida nossa. sem Trabalhamos pra isso. Mas a gente sabe que tem uma caminhada até chegar a isso aí. É muito trabalho, é muito tempo que a gente tá aplicando ali. Não é, por exemplo, coloquei 3, 4 câmeras, trouxe um convidado, estourou. Não é assim que funciona. é toda uma junção de um estudo, você tentar entender qual que é a ideia da outra pessoa, dar um espaço para ela falar, porque muita gente, às vezes, precisa de falar, precisa de mostrar qual que é a dúvida. É proposta, isso aí. para que eu entenda o que você está me propondo, eu tenho que ouvir e a gente dá voz. Acho que é isso que às vezes falta lá fora. As pessoas entenderem que, não, pera aí, deixa eu tentar entender o que esse cara tem para me propor. Mano, o foco é o processo. É a caminhada. O Bolt que fala isso, né? Eu demorei 4 anos pra correr 9 segundos. Foram 4 anos de treino pra correr 9 segundos. Pô, e a questão da preparação também, que a gente tinha conversado também, né, Rafael? Eu estudo tanto, eu busco tanto, será que não vai chegar a minha vez? Amigão, fica tranquilo. É. Na hora que chegar, chegou minha vez. Agora tô pronto, vou jogar a bola no meu peito que eu domino. Entende? Então é muito por essa linha. A gente fala muito que, pela questão voltando do ouvir, isso aqui nada mais é do que aquilo que a gente tinha comentado. É a gente ouvir uma pessoa que tem determinado domínio sobre um assunto, e a gente aprender. A gente Entendi. falou muita parada do imediatismo, né, velho? E é isso mesmo. Tipo assim, se eu pudesse voltar pro Rafael de 22 anos, eu falava, parceiro, segue na pegada. Você acha que o resultado não vai vir, mas vem, velho. A oportunidade, quando vir, você tem que estar preparado, né, cara? E tem que ser o corre. É todo dia o corre mesmo, velho. Pô, não tô vendo o resultado. Vem, velho. Uma hora não tem como, vai vir. Eu acho assim, dentro do que eu acredito de visão de mundo, algumas pessoas, eu acho que elas vão ter barreiras invisíveis maiores do que as outras. Eu não acredito muito nessa parada de igualdade de ponto de partida, não, saca? Eu acho que na sociedade que a gente vive, tem gente que sai um pouco na frente, tem gente que sai um pouco atrás, tem gente que quando dá o tiro pra largar ainda continua emperrada, mas assim, ainda assim eu acredito que é possível, saca? Tem pessoas que são muito capazes, que tipo assim, que tem uma facilidade. Isso aí é muito bom de ser colocado no que a gente tá pontuando aqui. Por exemplo, eu vi pessoas, cara, que tipo assim, isso me impressionou, sabe? Por exemplo, a gente sair desse mesmo ponto de partida, no meu caso, era necessário eu ver 3 vezes a pessoa me explicar aquilo ali. E a pessoa de costa, ouvindo, cara, ele fazia. Impressionante. Cara, é impressionante. Eu ficava assim, cara, esse cara é muito inteligente. Só que às vezes é a facilidade dele. É o tal do talento e o esforço. E com trabalho e esforço eu chego na mesma coisa. É o dom. Sabe? É o dom. Tem pessoas que têm o dom. É aquele exemplo que a gente citou. A gente citou um exemplo lá mais longe, né? Cristiano e Messi. O Messi tem o dom. O Cristiano trabalha. Entende? Então, assim, é uma coisa que é muito, muito assim, né? Que é lógico. Não é minha dor, não é igual a dor do Rafael. Às vezes, como eu saio, né? Como o Rafael vai sair. Às vezes, para o Rafael chegar até ali, até eu chegar até o Rafael, eu vou em linha reta. Às vezes, o Rafael tem que dar a volta. Entende? Mas vai chegar no mesmo ponto. Demora um pouco mais? Demora, mas chega. Eu vi um texto sobre isso aí e achei bastante interessante. Eu nem ia citar isso, mas tipo, a gente chegou nesse assunto e falei assim, caramba, cara, que coisa assim, extraordinária. É que é o seguinte, muitas das coisas a gente não tá pronto, só que a gente quer o resultado. E eu vi o cara falar que é o seguinte, por que que Deus não revela tudo pra você de uma vez? Ele revela pra você de pouco a pouco. Por quê? Porque ele sabe do seu coração, ele sabe que você é bom e que você, por falta de maldade, vai falar para as pessoas o que tá para acontecer com você. E nem todo mundo vai enxergar aquela glória ali como coisa boa.
e vão colocar empecilhos na sua jornada. Então, para ele evitar com que isso aconteça, ele te revela de pouco a pouco. Sensacional, cara. E assim, eu acredito nisso demais, demais. E hoje, quando a gente, cara, quando a gente vai conquistando as coisas, a gente vê, cara, Era pra ser meu. era pra ser assim, e assim, eu me preparei realmente pra que isso acontecesse. Acaba que em si, a gente é um acumulado de experiências, né? Cara, e a premissa da psicologia, que é o que eu mais acredito e levo ela como ciência para várias questões da vida, é que cada ser humano é único. Não tem como a gente dizer, mesmo pessoas gêmeas, né, dois indivíduos gêmeos, não tem como você dizer que eles são idênticos, são semelhantes, né, que não é uma questão de igualdade absoluta. E a partir disso, cada um vai ter o seu caminho. Outra coisa, né, filho não é o espelho do pai ou da mãe, porque às vezes a gente carrega muita expectativa que é do pai e da mãe. Isso interfere até mesmo em escolhas profissionais, cara, de profissão, essas coisas todas. Cada indivíduo tem a sua caminhada, cara. Cada indivíduo vai estar exposto a uma série de experiências que vai condicioná-las a fazer determinadas escolhas. E ainda com o advento de questões fisiológicas, né, que são questões orgânicas do funcionamento do corpo, que pode interferir também para as pessoas fazerem as próprias escolhas. Mas isso aí, cara, é uma parada que eu passei a acreditar demais. E um outro ponto que você tocou, cara, que eu não quero deixar de falar, até é um assunto anterior, eu falei daquilo que eu faço para até me fortificar, né? Terapia, amigos, família. Eu também comecei a me encontrar muito mais com a questão de fé, espiritualidade. Eu acho que a gente tem um olhar para a nossa espiritualidade, é um ponto muito importante, que eu acho que só o racional não dá conta de tudo. Eu aprendi isso. E eu vejo o tanto que isso para mim é importante. Eu digo espiritualidade que eu entendo que existem várias manifestações com as quais você pode se identificar. Você tem a religião católica, você tem o espiritismo, você tem o protestantismo, né, que são as manifestações evangélicas, você tem as religiões de matrizes africanas. Eu acho que todas elas são relevantes. E eu acho que é um cuidado que a gente tem que ter com a nossa alma. E hoje isso para mim, cara, faz muita diferença. Muita diferença. Eu acredito que é um pilar, né, para todo ser humano. Você tem que ter uma fonte ali no seu pilar espiritual de crença, né? Aquilo que você leva como conceito para sua vida espiritual e, tipo, respeitar cada um na sua medida. Entende? Que cada um tem a sua escolha. Eu acho que independente da porta que você entre, apenas busca o Criador. E no final é isso, né, velho? Eu acho que todas elas têm esse mesmo objetivo. Eu não conheço religião que é pro mal, cara. Eu juro pra você que eu não conheço. Tem uma frase que é até engraçada, assim. Depois tem que ver até se corta. Mas que fala assim, cara, o problema não é Jesus Cristo. O problema é o fã-clube. É dizendo assim, que o problema é a relação que o homem dá em relação à religião, velho. Matar pela religião. Fanatismo, né, cara? Enriquecer absolutamente em prol de religião. Não exercer caridade, não exercer simplicidade. Isso a gente vê impregnado em todas as religiões, velho. Em todas essas manifestações. E são valores que eu acredito que podem nos guiar proveito também. da situação, né? A manipulação ali da situação em prol do desejo próprio. Total, né? Então, assim, eu começo a ter essas questões de... Você falou, velho, é respeito, porque no final você tá procurando um autocuidado e esse contato com o ser maior, né? Eu sempre... Isso aí é uma coisa que eu sempre converso com a minha família. Cada um busca o seu caminho. Não sou eu que irei salvar minha mãe, nem meu pai, nem minha irmã, enfim, minha família. Eu busco por mim. Claro que antecedo por eles, mas cada um vai escolher por onde que vai. Eu não posso pegar por fina força e dizer, tem que ficar aqui. Não. É a pessoa. A questão que a gente vê também, que você falou, que é uma colocação também excelente. Em relação da geração de outra hora, eu não falo de agora. Meu pai é advogado, eu tenho que ser advogado. Entende? Às vezes não era o que o cara queria. E eu tropecei nisso, velho, que quando eu fui fazer faculdade, primeiro que eu tava completamente desorientado sobre o que curso fazer, né? Tem muita discussão em torno disso também, né? Se a gente é muito novo, às vezes, pra escolher o que a gente vai levar pro resto da vida. Então, para algumas pessoas que... Às vezes eu sou até convidado para falar em escolas esse negócio de faculdade e tal. Cara, acredito
seja importantíssimo, advogo a favor, mas também você tem que ver as exceções, né? Bill Gates se formou, acho que se formou depois, eu acho que ele não se formou. Formou, não. O Steve Jobs também não se formou, né? O Ronaldinho Gaúcho não se formou. Nós estamos falando do Steve Jobs, do Bill Gates, do Ronaldinho Gaúcho, né? Exceções. Tipo assim, né? Mas assim, às vezes uma galera, pô, velho, tô nessa pressão dos 18, parceiro, se for nos 20, você tá com mais maturidade, tá com mais experiência pra tomar boas decisões. Eu fiz um semestre de engenharia de produção, cara. Foi um momento terrível, porque eu falei, eu não tô me encontrando nisso. E aí eu tive, assim, né? Eu com receio de chegar em casa pra falar que eu queria mudar pra psicologia. Na época, o que estava em voga era engenharia, até por conta do nosso. Da nossa região, né? A parada da mineração, da siderúrgica. Você tem um É ecossistema. o que te vai ter retorno Isso, imediato. e o ecossistema da engenharia ele é muito forte. E aí, quando eu fui, eu falei, não, cara, eu preciso fazer essa tomada de decisão. Velho, foi um caminhão que eu tirei das costas assim, e no final de 5 anos, as profissões voltadas à promoção da saúde, psicologia, educação física, fisioterapia, medicina, etc. Medicina sempre tava, né? Educação já tava uma crescente muito mais significativa do que as engenharias, que a sociedade mudou de tal maneira que a ideia de autocuidado, até hoje, inclusive, principalmente depois da pandemia, estava muito mais em voga do que necessariamente a engenharia. E a engenharia, querendo ou não, deu aquela, né? Inflou demais, né? Inflou demais e aí meio que ficou muita gente que Foi uma tava... pena, cara. Uma parte até que foi engraçado que eu ouvi foi o Cortella falando sobre essa parte do Bill Gates, do Steve Jobs, falando que o filho dele falou, eu não vou mais estudar, pai, porque nem o Bill Gates e o Steve Jobs não fizeram faculdade. Eles só fizeram 1 ano e saíram. Ele falou assim, onde que eles estudaram? Ele falou, em Harvard. Ele falou assim, quando você passar pra Harvard e fizer 1 ano lá, você fala comigo que não faz faculdade, ok? Eu acredito muito nesse ponto aí, de não ter compromisso com o erro. Por quê? Porque às vezes, por ter uma decisão, as pessoas têm muito aquele pensamento, não, eu tenho que levar isso até o final. Eu escolhi isso aqui. Mesmo não gostando, se eu voltar atrás, eu vou magoar pessoas. Mas a questão é que é o seguinte, é você que vai ter que conviver com aquilo o resto da sua vida. É isso aí. E aí? Essa lógica de não ter compromisso com o erro que você abre um leque de possibilidade de teste. Você vê o que te convém, o que vai dar certo pra você. Não deu certo aquilo ali? Volte atrás, volte pra sua base, tente outra coisa. Faz aquilo ali, o outro, tenta a outra possibilidade. Não ingessa numa coisa, não. A gente é novo, cara. É isso, mano. Acho que a gente tem um longo caminho pela frente para se engessar logo agora, para se manter petrificado em talvez um princípio que às vezes não vai nos levar a nada, não vai nos trazer felicidade. A gente trilhar caminhos, ver as possibilidades que o mundo nos oferece. Ver no que a gente realmente é bom. Cara, tem gente que morre sem saber qual que é o verdadeiro talento. Tem gente que morre sem saber a felicidade, sem ter sido feliz. Tal do propósito, né? É a pessoa ver o que realmente é pra ela. Onde ela vai se encontrar. Mano, eu costumo até dizer isso em algumas atividades que eu sou convidado a falar, sabe? Que, cara, eu realmente me sinto muito feliz. Eu tô com 33 anos. Eu me sinto muito realizado no que eu faço, assim, sabe? Muito mesmo. E eu sei de pessoas que às vezes estão com 60 e ainda estão buscando por isso. Mas isso aí que você disse, cara, pensando na minha experiência, sabe? Durante muito tempo eu trabalhei com algo que eu falava, será que é isso que eu quero? Eu me questionava constantemente, assim, cara, será que é isso que eu quero mesmo, assim? Às vezes isso é passageiro, cara, é a gente se preparando pra uma questão que tá por vir, assim. Uhum. Um professor que pra mim rompeu paradigmas na faculdade, ele pra mim foi meu orientador, até hoje eu mantenho contato com ele. E até hoje eu faço uma questão enorme de chamar ele de professor, que eu falo, cara, você pra mim foi realmente um professor. Hoje ele trabalha na área de política pública e tal, mas ele falou, Rafael, a minha história é muito parecida, que durante um tempo eu trabalhei como técnico de mecânico da FIA, sabe? Mas assim, eu precisava daquele salário, eu precisava daquele plano de saúde para eu me estabilizar e fazer especialização em política pública. E foi mais ou menos o que eu passei também. Dentro da psicologia, a área que era mais atrativa era a área de recursos humanos. E era a área que eu tinha trabalho, eu tinha salário, e era o que eu precisava. Eu não conseguia ainda ficar em questão, por exemplo, de política pública, né? Que eu fiz até minha formação agora recente.
Porque você não tem mercado como você tem nesse mais formal, igual de psicologia, entre tantos outros. Então, talvez você tenha um compartilhamento interessante, que às vezes você tá ali, pô, velho, nada vai virar, nada vai ter jeito. Às vezes é o que você precisa. Mas não deixa o desejo continuar te seguindo. Ele tem que Você te precisa de motivar ali, ó. recurso. A gente precisa de Precisa. recurso, a gente precisa de trabalhar, ter um sustento. Mas a gente não precisa de. Não pode, em hipótese nenhuma, colocar o sonho na gaveta. Não pode. Eu também concordo. Não Ou pode. isso, Tem que te guiar ali, ó. Tem que esse, te esse, provocar. esse trem parece que, tipo assim, tá sendo aquele famoso déjà vu. Eu tava conversando isso com um primo meu, foi domingo, sobre isso. Ele falou comigo, eu tenho um sonho de fazer história e tal. Eu falei assim, cara, vou ser sincero contigo. Às vezes, o nosso sonho tem hora que a gente tem que não guardar ele, mas a gente tem que primeiro adquirir recursos pra gente conseguir alcançar ele. Pra usar Ele, ele. Né? como assim? Falei, às vezes a gente acha que aquilo ali eu tô fazendo aquilo ali porque eu gosto. Às vezes o que eu gosto não tá me trazendo recurso no momento. E aí, querendo ou não, eu tenho que procurar recurso pra me chegar até onde que eu gosto. E aí, tipo assim, aquilo ali ferveu na mente dele. Porque eu também falo por mim mesmo, nesse caso. Quando eu tinha por volta de 16 anos, eu tinha um sonho de fazer engenharia, cara. E aquilo ali me fascinava. Quando eu completei 18, não queria nem ver engenharia. Não queria ver, É, sabe? Aquilo ali eu falei assim, gente, como que eu queria fazer isso aqui? Sabe? Gosto muito, assim, gosto, mas não falo que é aquilo que eu quero. E aí foi me identificar com outras áreas de humanas, essas coisas que não tem nada a ver com aquilo que, assim, naquele momento eu achei que era o que eu queria pra minha vida. Tanto que na hora que eu cheguei na faculdade eu falei assim, não, isso nada a ver com, sabe? É muito assim, a questão de saber que aquilo ali às vezes é coisa de momento. Eu Eu tinha uma estima por aquilo que quando eu entendi não era nada que eu me identificava. vou falar pra você que pra mim foi isso aí. Foi quando eu descobri a diferença crucial entre hobby e trabalho. Acho que esse que é o grande divisor de águas. Esse que acho que muita gente se perde aí em tentar fazer com que o hobby vire trabalho. Mas a partir do momento que o hobby começa a ser monetizado, ele deixa de ser hobby. Ele passa a ser trabalho. Então, vai ter momentos que a pessoa vai querer fazer N coisas. Mas foque sempre naquilo que você gosta de fazer e que te traz paz. Por quê? Trabalho para trazer dinheiro tem muito. isso. Você pode trabalhar a sua vida inteira num trabalho que você não gosta, um chefe que você detesta, e no final você pensar assim, não, cara, vivi minha vida toda pra isso. Ou você pode correr atrás de ser uma pessoa realizada e trabalhar com uma coisa que gosta. Uma frase que eu ouvi ontem, parece que até foi combinado, foi que é o seguinte: aquele que estuda e se prepara, escolhe o que quer fazer. Aquele que não estuda e não se prepara, faz o que sobra. É isso aí mesmo. Velho, você, uma maneira assim, muito interessante, você resumiu o conceito do que é lazer, cara. É que igual eu falo, nós somos duas secretarias em uma. Só porque eu achei esse gancho interessante. Né? Quando você faz uma coisa, às vezes não remunerada, mas por gosto. Isso é um conceito de lazer que a gente tenta trabalhar. E ele tem várias frentes, né, de atuação. E antes você traz o conceito, por exemplo, de motivação, quando você fala, cara, eu não posso fazer pelo outro. A gente pode estimular. Vamos, vai dar certo e tal, mas se a pessoa não quiser, parceiro. A motivação é algo muito individual, né, cara? É o que você tá dizendo aí. Tipo assim, é um compromisso que você tem que ter com a sua história. E é muito complicado, né, cara? Porque tem umas coisas que acontecem no meio do caminho, assim, né, velho? Que às vezes não tá necessariamente dependendo do seu alcance. É, eu fico pensando assim, o tanto que seria legal a gente conseguir, né, proporcionar com que as pessoas pudessem serem autorrealizadas, né? E se esse conteúdo, né, chega pra uma galera que já pode ser provocada nesse. Isso muda histórias de família, né, cara? O esporte, a gente comentou, como é que se você acertar, você tá bem orientado, você muda a história de uma família inteira por causa disso. Uma geração, né? Uma geração inteira. A anterior e a É toda. sucessiva. Você muda, você faz um marco, né? Eu sempre falo isso aqui com os meninos também, que eu raramente eu paro pra ouvir alguém, só quando é algo, não que eu não ouça ninguém, né? Mas, tipo assim, parar pra me ouvir ou consumir aquele conteúdo, só se for algo que me agrega na minha vida, sabe? Que me traga
algo, assim, benéfico. E eu comentei isso com os meninos aqui, falei assim, cara, vamos trazer o Rafael aqui. Eu gosto da ideia daquele cara. Eu te vi falar inúmeras vezes na rádio. E parava pra ouvir, tava ali escutando ali, falei, não, esse cara tem um pensamento bacana. As ideias dele são muito legais. Eu vejo que ele tem uma visão totalmente diferente. Não porque eu tô na sua frente aqui, mas falei isso com os meninos aqui. Falei, não, beleza. Então, assim, a gente vê que impacta, sabe? Tem esse impacto. E não é a questão de elogio, é a questão de ver que aquilo ali que a pessoa tá fazendo, ela tá trazendo uma série de, né, de mudanças. Eu falo assim, a questão de parar para ouvir é quando eu vejo a pessoa que tem aquela visão totalmente diferente, fora da bolha. É um cara que vê a situação de uma maneira assim que vai trazer mudanças para muitos. E isso é real, cara. Eu vi pessoas que me perguntaram, né? E aí, como é que tá lá o podcast? Falei, então, cara, a gente tava reestruturando, a gente tá trazendo pessoas. Inclusive, a gente vai entrevistar o Rafael. Não, cara, que cara é sensacional. Nossa, Entende, mano? E ver como que é as coisas que acontecem, tipo, a geração se vê representada por aquele cara que a gente tá falando. Ver o massa, impacto que traz. E não foi só uma ou duas pessoas. Foi muitos que falaram isso. Entende? que massa. Eu fico muito feliz, velho, muito feliz mesmo. É aquilo que a gente comenta, né? A gente acaba que hoje representa o somatório da nossa história de vida, né? E, nossa, cara, eu sou muito privilegiado de ter nascido na família que eu nasci, de ter os amigos que eu tenho e que eu tive também, de ter estudado onde eu estudei, ter convivido nos locais de Itabirito onde eu convivi. Me sinto um cara, assim, muito privilegiado. Eu costumo dizer, cara, que eu tento retribuir pro universo o que o universo faz por mim, sabe? Tenho muito o que conquistar ainda, tenho os meus apertos, meus apuros, tenho as questões que eu preciso melhorar como pessoa, mas eu me sinto um cara extremamente privilegiado, cara. Igual é, a- no sábado de manhã, cara, eu saí, passei na feira, aí você bate um dedo de prosa com fulano de tal, conta umas 3 mentiras pra você, você dá risada. Aí depois você encontra com um amigo, você vai pra um aniversário de pessoas, né? Igual, eu tenho essa oportunidade de hoje de servir o município, sabe, cara? Isso eu comento muito com a galera lá. Porra, pressão, então eu falo, galera, retribuir, cara, a oportunidade que a gente tá tendo, isso é um privilégio. E naquela primeira conversa que a gente teve, eu saí daqui e falei, velho, por que eu não conheci esses caras antes, assim, velho? Que prosa, que ideia, assim, que isso é uma ambição que eu tenho, sabe? De estar próximo de pessoas que te instiguem, assim, e falam, pô, conseguiu resumir meu pensamento, trouxe uma ideia que eu não sabia, que eu não conhecia, apontou caminhos, assim, isso é muito bom, né, velho? E, assim, aquela primeira prosa que a gente teve, eu saí muito provocado nesse tipo, velho, como é que eu não conhecia esses caras, velho? Vou montar um grupo de WhatsApp com os caras e tal. Nós já vamos fazer comentários falados e tal, não sei o quê. Porque isso é bom. E momentos assim, pra mim, é aquela lenha pra falar, velho, aquilo que eu comentei, o mundo tem como dar certo, sabe? Tem muita gente aí encabeçando projetos muito legais. Pô, velho, essa parada de podcast que vocês estão trazendo aqui, o que eu comentei também, falei, pô, a proposta dos caras, o estúdio dos caras, organização, assim. Então a gente vibra. E a gente se apoiando, é aquela ideia, né? É multiplicar pra dividir. Eu acho que todo mundo ganha muito com isso também. E, assim, eu acho que agradeço também por as palavras. A gente fica muito grato. E o que eu vejo hoje é o seguinte, a gente também, quando sai um convidado daqui, um dia também a gente falou, cara, você é doido, que papo foi esse, mano? É. Tipo, a gente passava 4 horas tranquilo aqui, tipo, trocando ideia, porque é algo que não é forçado. É aquela questão que fala, traz o cara mais pra perto, humaniza. O cara não é um super, super, super. Ele é que nem eu. Entende? É essa questão que as pessoas têm que ver. Às vezes, não é que o cara é além, é porque às vezes você chega com a colocação de pergunta errada. Às vezes você chega com algo que não é apropriado para o momento. E às vezes quando você vai parar pro tete a tete, que é isso que a gente tava falando, que falta às vezes, você vê, cara, esse cara é sensacional. É resenha, né? Esse cara é resenha. Eu acho que quando você desmistifica
tipo um folclore, uma coisa assim que é tido na cabeça da pessoa. A pessoa, caramba, velho, se eu soubesse que era assim, muita coisa já teria feito, muita coisa já teria mudado. É. E, cara, eu acho que é isso. É a gente sempre buscar pessoas como referência, ser referência para alguns, pegar outros como referência, manter sempre essa troca de experiência, essa troca de história, você aprender com quem sabe mais, ensinar quem sabe menos e Legal. ir adiante. E assim, galera, uma coisa que eu tava lembrando aqui, né? Tanta ideia que vem na cabeça, que vocês estão fazendo, eu valorizo demais da conta, que é gerar conteúdo local, saca? É igual a gente vê que tem podcasts super maneiros assim na internet, e é legal que tenha também, mas quando vocês têm a capacidade de gerar conteúdo local, a gente tem muito mais essa condição de se enxergar, né? Porque, igual eu vi a entrevista do Lucas Corredor, que é um cara super bacana, do Júlio da AutoPS, que é outro cara super 10, e são pessoas que a gente encontra na cidade, né? E que ganham essa projeção de internet, de mídia, que é muito bacana. Eu comento isso constantemente, da importância da gente gerar conteúdo da cidade, porque, não sei se vocês têm essa noção, mas vocês estão vocês são responsáveis, indiretamente ou diretamente, de continuar contando e registrando a história do município. A história de Itabirito não está somente nas montanhas, na vegetação. Está galgado nas pessoas, né? São as pessoas que constroem essa história. E a gente tem essa dificuldade de materializar essa história. Pô, por isso que eu valorizo demais pessoas como Ivaci Simões, que é o cara que escreve os livros da cidade, fez agora o livro do centenário do município, porque no final de tudo a gente vai recorrer, não é só no Google, né, cara, mas você nesse tipo de trabalho que vocês estão, de fato, eternizando a história do município. E eu valorizo isso mais da conta. É muito legal ver isso. Uma coisa que a gente também fala, cara, que é muito gratificante, isso aí que a gente trouxe um propósito inicial aqui, foi isso mesmo. É dar mais ênfase para as pessoas do município. Às vezes, a gente tinha comentado, não endeusar a pessoa de outro lugar, sendo que tem uma pessoa aqui que pode ser referência. E a gente viu que nesse projeto, tantas portas foram abertas para pessoas que vieram aqui. A gente fica muito, mas muito feliz por isso. E às vezes pessoas que estavam, igual você falou, no time precisando disso aqui, ó, enxerga aqui, entende? Começou a ser visto com, sabe, com outros olhos e começou a ter a sua vez de fala e mostrar que é isso que a gente está acabando de falar. Eu ter outra visibilidade. A essência do podcast é essa. É você dar voz para quem não tem voz. É você aprender com quem sabe mais. É você proporcionar para quem tá ouvindo ou assistindo um bom diálogo, uma boa troca de conversa, um bom ensinamento, um bom aprendizado. É um podcast. Massa. E podcast, né? Estamos chegando ao fim desse bate-papo que foi uma coisa assim incrível. Eu queria falar pra você o seguinte, cara. Deixa um incentivo, uma palavra pra. Ou melhor, vamos fazer o seguinte. Se você encontrasse com o Rafael há uns 10 anos atrás, o que você falaria pra ele? Então, cara, falaria pra ele o que eu, né, quero dividir assim com quem tá nos acompanhando. Falaria pra, se possível, acreditar ainda mais em si, entender que o sonho, que o desejo, ele tem que continuar matutando a mente, que ele vai ser o guia, que não necessariamente a caminhada e o processo é do jeito que a gente imagina. As coisas vão acontecendo. Siga se preparando, siga se cercando de boas pessoas, siga aproveitando muito a família, siga cuidando da sua espiritualidade, e a gente tem que estar pronto para quando a oportunidade surgir. Não tenha medo de errar, o erro faz parte do processo também, e ele traz até mais leveza para a gente entender a hora que a gente tem que acertar. Seja muito grato à vida e tente retribuir para o mundo aquilo que o mundo faz de bom para você também. Faria isso. Assim como tem esse Rafael, tem vários Rafael espalhados aí. E o papo foi dado. Isso aí. Posso agradecer vocês pela oportunidade. Valeu demais. Ao Saulo que tá aí nos bastidores também. Brigadaço, ao Fabinho. Desejar vida longa a vocês. A gente vai estar curtindo também, que eu tenho certeza que vocês vão ter um grande trabalho. Amém. Porque vocês têm muita gente boa para trazer aqui para trocar ideia. Parabéns demais. Um abraço para todos da Secretaria de Esportes e Lazer. Falo que eu sou um porta-voz de um monte de gente que tá lá com muito afinco trabalhando. Um abraço para todos também que me apoiam constantemente.
minha noiva, minha companheira Mari, meu irmão Guilherme, meu pai, minhas tias, enfim, e todos que lá de cima também continuam mandando boas energias pra seguir a caminhada. Valeu demais. Eu agradeço, tem que falar não que se eu conversar aí 4 horas de conversa, que isso é bom. Cara, eu agradeço demais, a gente que fica assim, lisonjeado, porque é um cara que, assim, como eu falei, tem um pensamento semelhante ao nosso, né? Cara que tem uma visão similar à nossa, então, assim, pra gente é uma satisfação e um aprendizado imenso, cara. Muito obrigado. Ó. Mas que te agradecer. Esse foi o Rafael Rondon.